Amém. Irmãos, depois de um momento aqui de oração, de descontração, né? A gente vai iniciar nosso aulão. Terça-feira é sempre muito bom reunir os irmãos. Hoje a gente vai estudar 1ª e 2ª Tessalonicenses, mais uma carta aí de Paulo. E alguns dias eu esqueci de mostrar, mas esse aqui o livro que a gente usa, o pastor gosta de trazer, eu acho bonitinho, né? Como ler a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Então, todo o material a gente tira daqui. Esse ano a gente está fazendo a leitura baseada nos escritos dele. Eu vou deixar ali para não ficar pesadinho, só para mostrar mesmo. E vamos entrar e a gente vai estudar primeiro a primeira carta, né? E depois a gente faz os slides para a segunda carta. Que apesar do assunto ser um pouco semelhante, a gente tem algumas diferenças. São duas cartas pequenas, então creio que não vai ser muito extensivo o assunto, né? Para a 1ª Tessalonicenses, qual que é o conteúdo da carta? Ela é uma carta em que Paulo faz ações de graças, como a gente vê ele fazendo em outras cartas, e ele também está encorajando e também exortando e informando esses cristãos que estão lá em Tessalônica, né? E que em sua maioria são gentios, como a gente vai ver. Por que chama de os mais novos cristãos gentios? A gente vai ver mais na frente também que essa carta de 1ª Tessalonicenses, ela é possivelmente a carta cristã mais antiga. Então ela foi escrita, como diz o pastor, não sabia, agora o Gordon Fee me ensinou, que ela foi escrita provavelmente antes dos evangelhos, antes das outras cartas. Então ela é uma carta muito antiga para cristãos que estão novos ali na fé. Por que a gente chama de carta cristã mais antiga? Carta cristã pós-Cristo, né? Lógico que as cartas do Antigo Testamento, as cartas não, os livros estão todos antes do Antigo Testamento, mas possivelmente ela é a carta mais antiga do Novo Testamento. Oi? Ano, vou passar agora aí, ó, 50 a 51 depois de Cristo. Então, se você for pensar que Cristo morreu ali no ano 33, né? Tá bem recente, dá menos de 20 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, né? Não vou dizer só que ele morreu, que ele já ressuscitou também. Quem foi que escreveu essa carta? Foi Paulo. E Paulo ele estava acompanhado de Silas e Timóteo, que eram companheiros dele de viagem. Então a gente lê lá no livro de Atos que Paulo faz algumas viagens missionárias, acompanhado por alguns irmãos, já foi acompanhado por Barnabé. E aí para essa viagem, Paulo tinha sido acompanhado por Silas, depois Timóteo ele volta. A gente vai ver lá para Tessalônica para visitar esses irmãos cristãos que tinham se convertido lá. Data, falamos agora, 50 a 51 depois de Cristo. E nessa época Paulo ele estava em Corinto. Essa carta é provavelmente esse documento mais antigo que a gente tem do Novo Testamento. Para quem que ele escreveu essa carta? Para esses novos convertidos a Cristo que ele tinha feito quando Paulo proclamou o Evangelho lá em Tessalônica. Essa Tessalônica era uma cidade da Grécia e ela era uma cidade portuária, né? Que tinha um porto ao norte do Egeu, e nos tempos de Paulo ela era a principal cidade da Macedônia. Então era uma cidade importante grega. E aí tem um autor até que fala que a gente pode ler Tessalonicenses e Filipenses junto, que são duas cidades que têm essa característica, né, de ser, apesar do conteúdo da carta ser diferente, são cidades que têm essa cultura grega. Filipenses. Então, qual foi a ocasião? Por que Paulo escreveu essa carta? Vamos lá ver no capítulo 3, versículos 5 a 7. 1ª Tessalonicenses. Quando foi que ele escreveu? Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço.
Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Só até aí já é suficiente. Então, o que acontece? Timóteo, ele tinha sido enviado para essa cidade, né, de Tessalônica, para ver como é que estavam aqueles irmãos. E vocês vão descobrir por que Timóteo que teve que ir e não Paulo foi pessoalmente para ver esses irmãos. Então, Paulo estava preocupado com a igreja, aí ele envia Timóteo, Timóteo volta com essas notícias de como é que está a igreja. E aí, Paulo escreve essa carta baseado naquilo que ele recebeu. Inclusive, nesse trecho aqui, ele estava falando que estava muito preocupado, né? Não estava suportando mais. Aí ele enviou Timóteo para saber como é que estava a fé dos irmãos. E ele ficou muito feliz porque Timóteo voltou com boas notícias, trazendo boas notícias a respeito da fé que eles haviam conservado. Então, quais que são as ênfases dessa carta, né? Primeiro, a preocupação bem amorosa que Paulo está com esses amigos, amigos que ele teve que deixar lá em Tessalônica. Segundo, Paulo vai falar muito também do sofrimento como parte da vida cristã. Cada ênfase dessa a gente vai entrar para vocês entenderem à medida que a gente for explicando a carta. Terceiro, você vai ver também que Paulo vai falar sobre santidade no que se refere a questões sexuais. A gente vai aprofundar isso também. Em quarto lugar, necessidade de fazer o próprio trabalho, não viver da generosidade dos outros. Vamos aprofundar. E ressurreição dos cristãos e preparação para a vinda de Cristo. A gente vai aprofundar isso também. Então, até aí, tudo tranquilo? A visão geral do livro. Vamos ver lá em Atos 17, de 1 a 9, quando Paulo foi pregar para eles lá em Tessalônica. Para vocês entenderem. Quando ele escreve essa carta, ele já tinha pregado para aquelas pessoas. Aí vocês vão ver que Paulo ele teve que fugir dessa cidade porque foi perseguido. E aí quando ele foge, ele fica preocupado com esses irmãos que estão lá. Mas a gente vai ver que ele não pode voltar. Ele não consegue voltar. E aí por isso ele envia Timóteo. Então, para vocês entenderem como é que foi a pregação de Paulo naquela cidade, a conversão das pessoas e por que ele teve que sair de lá, a gente consegue ver isso no livro de Atos, lá no capítulo 17. Então, a gente vai ler do 1 até o 7, né? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então, Paulo chega nessa cidade que agora, nessa carta, ele está escrevendo. Então, entenda, por que fala que havia uma sinagoga judaica? Porque era uma cidade grega, mas existiam ali cristãos suficientes, judeus, cristãos não, existiam judeus suficientes para fundarem ali uma sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclama é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, Paulo chega lá nessa cidade que é grega, apesar de ser grega, tem alguns judeus, tem uma sinagoga, e ele passa 3 sábados provando pela Escritura que Cristo é esse Messias prometido. E aí alguns judeus creem e acreditam, e também alguns gregos, porque essa sinagoga, ela tinha essa abertura para pessoas que queriam se converter à fé e se tornar também praticantes da fé em Deus, né? Mas, lá no versículo 5, diz que os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa.
todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Aí no 10, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, para a gente entender o que aconteceu, Paulo ele está ali pregando o evangelho, alguns acreditam, mas alguns judeus ficam com inveja, e aí eles promovem um tumulto, e aí vocês imaginam, Paulo e Silas, eles estavam na casa de um irmão que tinha recebido eles lá, esse Jason, e aí eles não encontram Paulo e Silas, mas eles levam preso seu hospedeiro, né? Se fosse você ali pregando, então, estou ali na casa da pastora Marta. Aí não me encontro, mas leva a pastora Marta para lá. E aí de noite eu tenho que sair correndo. E aí Paulo e Silas vão para Bereia. Aí vocês conseguem entender a preocupação de Paulo? Ele teve que sair corrido, fugindo, né? Então ele não teve tempo de poder amadurecer o suficiente do que ele queria do ensino. Ele queria ter passado mais tempo ali, firmando a fé desses irmãos que são novos convertidos. Então, você imagina, ele saiu fugido numa época que não tinha, assim, correio igual agora. Não vou nem falar e-mail e telefone, porque isso aí é que é recente até pra gente, né? Na época que eu era criança não tinha e-mail. Então, vocês imaginam a preocupação? Eu vou, aí eu prego para a Lu acredita, aí eu começo a falar para ela do evangelho, só que aí do nada acontece alguma coisa, eu tenho que ir embora, eu não tenho como comunicar com a Lu para saber se ela está bem, se ela está firme, se ela está resistindo ao sofrimento, se ela está resistindo à perseguição. Então, Paulo, ele está com essa preocupação, porque ele saiu às pressas por conta dessa perseguição. E os cristãos que ficaram lá, eles ficaram com pouca instrução inicial. O Gordon Fee, ele vai falar que provavelmente não são só esses 3 sábados. Esses 3 sábados foi o tempo que Paulo pregou na sinagoga. Mas a maneira que é descrita a fé dos Tessalonicenses, dá para ver que é uma fé madura. Não uma fé assim de quem passou só 3 semanas lá. A primeira vez que eu li essa carta, eu fiquei assustado. Os caras com 15 dias estavam perguntando sobre o anticristo. Sim. Ele fala que demora um tempo para Paulo conseguir acessar a sinagoga, mas isso não significa que Paulo ficou só esse tempo lá, porque a fé que eles demonstravam foi exatamente isso que o pastor falou. Eles já estão falando do anticristo, da vinda do Senhor, eles resistiram muito bem, e as próprias perguntas, o relato de Timóteo não condiz com pessoas que são... que passaram só 3 semanas. Não é que eles não são novos convertidos, tem pouco tempo que Jesus ascendeu, né, aos céus, mas eles não parecem ter só 3 semanas. Com 3 semanas, igual o pastor falou, ninguém ainda está falando de anticristo. Você pode estar até falando de segunda vinda, mas de anticristo provavelmente ainda não. A pergunta dele é assustadora. Eu falei, rapaz, essa galera é punk, velho. Os caras em pouco tempo, os caras já estavam lá na frente, gente. Pensando ainda, o cara já estava lá na frente, a gente pensando em comer queijo, o cara estava pensando em produzir as vagas. E aí, então com todo esse quadro, a gente consegue entender. Paulo foi lá, ficou um tempo, pregou, pessoas converteram, ele tem que sair correndo. Quando ele sai correndo, o cara que estava hospedando ele estava preso. E aí a preocupação que ficou na cabeça de Paulo. E aí ele quis voltar lá, depois de um tempo, ele ainda tentou. Isso diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 17 e 18. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Então, Paulo, mesmo tendo saído de lá fugido, Paulo sendo Paulo, ainda tentou voltar 2 vezes lá, mas ele disse que não conseguiu, que Satanás impediu ele. E aí, o que Paulo faz? Já que eu não consegui ir lá, porque você imagina, a hora que Paulo pisasse lá, ele ia ser reconhecido. Não que ele tivesse medo disso, porque ele tentou ir, mas foi impedido. Ele pensou, vou mandar então alguém que não estava com a gente na primeira viagem, que aí ele não vai ser reconhecido. E aí, Timóteo vai para lá, para ver como é que estão esses irmãos. Vocês vão ver que Paulo,
ele fala, ó, eu não estava aí com vocês em pessoa, mas meu coração estava com vocês o tempo todo, eu estou preocupado, por isso eu enviei Timóteo. Então ele envia Timóteo, para Timóteo ver como está todo mundo, ajudar, né? E aí Timóteo volta com as notícias. Quando Timóteo volta com as notícias, Paulo escreve a carta, baseado naquilo que ele ficou sabendo, né? Então deu para entender todo o contexto da carta? Então qual é o propósito da carta? Paulo está expressando a preocupação que ele tem com esses novos convertidos. Como eu falei para vocês, possivelmente não 3 semanas, mas eram novos na fé. Outra coisa também que Paulo queria com essa carta, mostrar a alegria que ele teve quando soube que eles estavam permanecendo na fé, porque vocês imaginam a preocupação de Paulo, caramba, lá eles estão sendo perseguidos, tanto que eu tive que ir embora fugido, à noite, né? E aí Timóteo vem e fala, não, galera lá está firme, está sendo perseguida, mas está firme, inclusive eles estão sendo exemplos para os irmãos na região. Então ele escreve aqui no 6, que a gente leu no começo, que quando Timóteo chega, ele traz boas notícias, e aí isso animou Paulo. E o autor até fala, é uma coisa que o pastor gosta de fazer, né? O autor até fala que é como se a gente escutasse o suspiro assim de Paulo. Eles estão bem, né? Graças a Deus, né? Então, Paulo, ele tem essa alegria de saber que eles estão firmes na fé. Mas ele aproveita a carta para corrigir algumas coisas que Timóteo trouxe, que a gente vai ver, reforçar alguns ensinamentos. Então Paulo vai reforçar algumas coisas que eles já sabem e vai responder essas dúvidas que os irmãos estão tendo. Quais são os temas então que a gente vai encontrar? Primeiro tema vai ser a perseverança que eles têm que ter em meio à perseguição. Isso a gente consegue ver resumidamente lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Ai, gente, desculpa essa tosse chata. Que Paulo fala assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então você vê toda essa, na verdade, capítulo 1 aqui, ele está falando sobre esse sofrimento que os irmãos estão enfrentando, e ele fala, aqui vocês estão enfrentando muito sofrimento, mas mesmo em meio a essa perseguição, Paulo fala, vocês se tornaram modelo para os outros crentes, porque vocês estão suportando essa perseguição. A gente vai ver mais na frente um pouco do porquê que eles eram perseguidos. Outro tema também que a gente vai tratar na carta é sobre santidade e pureza sexual. A gente vê lá, obrigada Larissa. Deixa eu dar um golezinho aqui. Lá no capítulo 4. Aqui, de 1 a 8 vai tratar disso, mas vamos ler só o 3 e o 4, e o 5, né? Que fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então Paulo também vai falar sobre imoralidade sexual, sobre a pureza, porque naquela época, irmãos, para os gregos não havia esse pudor sobre o relacionamento sexual só dentro do seu matrimônio. Para eles era comum aquilo que a gente chama de adultério, né? Era comum você ter relações sexuais fora do casamento, e isso não era visto com maus olhos. Mas aí Paulo está corrigindo, com vocês não é assim. Para vocês, isso é imoralidade sexual. E Deus... Tem uma coisa, eu acho que era dos gregos, que os mestres entendiam que passar o conhecimento para o seu aprendiz envolvia a sexualidade. Por isso não era relação entre homens. Sim. Você estava passando o conhecimento de alguma forma. O sêmen é uma forma de transmitir. Para a gente parece uma
Sim. Para eles é uma convicção filosófica. Não sei também se era eles, mas tinha tipo a esposa, que era social, mas podia ter várias coisas normalmente. Eu me assustei com esse negócio do mestre, né? Sim, sim. Mas era uma coisa, assim, você é um estudante aplicado, Sim. você entrava nesse ritmo que era para absorver mais conhecimento do mestre. Sim. E aí Paulo ele vai corrigir isso, ensinando que o cristão ele tem que ter essa pureza, que para o cristão isso não é aceitável, né? Não é comum, não é a prática. Eles têm que ser puros, eles têm que se guardar. E isso era feito por meio de cartas, né? Tudo muito novo, não tem como Paulo. Então imagina a preocupação, ele não está ali para estar ensinando, corrigindo, não tem como mandar e-mail, não tem como assistir a pregação de Paulo pelo YouTube, queria. A gente lê na Bíblia, né? Algumas deles queria pôr no YouTube, mas não tem como. Então ele tinha que fazer essas correções, via carta e ia lá o missionário, né? Aí, gente, vamos ver quais são. Aí, Paulo, o problema lá está sendo isso, isso e isso. Não, então Paulo responde por meio de carta. E aí, que bom que ficaram registradas e a gente hoje consegue aprender também por meio disso. Outra coisa, amor mútuo e trabalho digno, lá do 4, do 9 ao 12. Então ele vai falar sobre o amor, a importância de você amar uns aos outros, né? E ele fala que a gente tem que se esforçar para ter uma vida tranquila, para cuidar dos nossos negócios e para trabalhar com as nossas próprias mãos. E ele relaciona isso com o amor ao irmão. Então isso é interessante, né? Quando você trabalha dignamente, você está amando ao seu irmão, não se tornando um peso para ele de forma desnecessária. Porque uma coisa são aqueles irmãos que realmente precisam, né, que não tem forma de trabalhar. Agora, ali tinha alguns irmãos que tinham condições e não estavam trabalhando. E isso é uma forma de você não amar o seu irmão, porque você está se tornando um peso para ele, sendo que você poderia trabalhar. E Paulo, de fato, ele não recebia a oferta dos Tessalonicenses quando ele estava lá. Ele sempre trabalhou com as próprias mãos para dar esse exemplo. Isso não é uma regra para Paulo. Ele recebeu ofertas de outras igrejas, né? Mas em alguns lugares eu acho que ele sentia que tinha essa problemática e ele, não, aqui eu vou ser exemplo, e ele trabalhava com as próprias mãos, né? Para mostrar que a gente deve trabalhar, a gente deve prover o nosso sustento, para poder até acudir outros que realmente precisem em caso de necessidade. Então, se você lê na Bíblia o comentário desses malucos na internet, né? Olha aí, Paulo mesmo fala que o pastor tem que trabalhar, eu sou de acordo com o trabalho. Uhum. Mas tem gente que leva isso, né, e fixa nesse foco. E fixa, sim. Tá vendo? Eu falei, cara, você tem que ler outras cartas. Sim, E Paulo sim. fala em Coríntios, presta atenção. Eu não fui pesado não, mas se eu quisesse... Eu poderia, sim. Paulo, ele não age da mesma... Ser vulgar, essa é a verdade. Paulo, ele sempre tem, eu vejo o objetivo de ensinar. Então, ele mesmo falava assim, com judeu me fazia judeu, com grego, grego. Então, como que está aqui? O que está precisando? Então, ele se fazia para poder alcançar o coração daquelas pessoas. E ele não era igual em todos os... Ele era igual na integridade, mas não na maneira de ensinar. Então, cobrava de um, às vezes não é o defeito do outro, igual o pastor falou. Não é uma norma para Paulo, nunca posso receber oferta. Ele já recebeu, quando ele estava preso, ele não falou que recebeu uma oferta dos irmãos que alegrou muito o coração dele? Ele ia viajar para a Espanha e escrever o Romanos para buscar ofertas. Sim. Meu trabalho é esse. Isso. E ele fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Fala inclusive que aquele versículo que fala que você não pode atar o boi enquanto ele está trabalhando, ele estava se referindo a isso. Ele falou, Deus escreveu isso para que quem trabalha da obra possa receber também. Mas se você puder não ser pesado, melhor ainda, né? Que é o que acontece muito hoje. Sim. Tem muita gente que vive o evangelho assim, né? Tipo, tá orando, quer receber dinheiro. Né? Sim. Mas é muito bom também os irmãos que podem se dedicar 100%, né? Porque eu acho que acaba sendo realmente pesado. Mas assim, É um folgado. Eu acho que Deus, na realidade, ele supre as necessidades. Sim, né? sim. Então, assim, você não precisa estar verbalizando. Assim, eu acho que o Espírito Santo toca, né? Quem está fazendo ali a obra
Mas só que tem um evangelho. Eu falo isso porque eu já fui refém de muitos assim que, Sim. sabe, tá você ali orando, levando o outro, aí leva o outro, e vão sugando. Isso Sim. não é legal. E é o que adoece muita gente. Sim. Muitos doentes. Sim. Doentes. E esses, por exemplo, Paulo, com certeza trabalharam perto deles para dizer que tinha trabalhado. Quer dizer. Agora quem trabalha. Não, Paulo ele alerta, né? Em 2 Tessalonicenses a gente vai ver que esse comportamento ele continua mesmo depois desse alerta, e Paulo ele vai ser mais duro. Ele vai falar aquele que não quer trabalhar que não coma, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio e tem essa instrução na Bíblia para a gente ter esse discernimento. Durante muito tempo eu tinha dúvida se eu podia estar, por exemplo, no dízimo. Meu dízimo, aí eu dizimava aqui, dizimo parte aqui, parte em outro lugar. Porque era tipo uma mãe na fé que eu tinha também. Entendeu? E na realidade, a pastora Marta uma vez foi clara comigo, não tem que dizimar só. Na casa do Senhor, né? Onde você é. Aí você pode ofertar e tudo. E eu tomei isso como lição mesmo, que eu não faço mais isso. Eu oferto agora. Sim. Agora, dizimar, eu não dizimo mais em outro lugar. Entendeu? Sim. E o mundo mesmo, e no próprio YouTube aí, ou Instagram, muitos deles, né, que são devocional bacana, eles pedem para que vocês contribuam no ministério deles. Eu acho que isso é pago. Sim. Não é? Sim. Não é? Você está mercadando a sua fé, né? Mas tem que ver todo o contexto, né, Wagner, do vídeo. Às vezes a gente pode compreender errado. Mas assim, o evangelho... Eu durante anos, eu tive atitudes erradas. Eu entendo também que tem os dois lados. Aí tem gente que, por exemplo, é totalmente contra, o cara faz um curso, aí tem todo um gasto, aí você tem que câmera, microfone, aí a gente pensa, tá vendendo a fé, né? Mas também a gente tem outros extremos de pessoas, igual a gente até falou na aula de falsos profetas. Tem pessoas que cobram depois que oram na sua casa. Então eles estão realmente vendendo a fé. A gente tem que ter discernimento, acho. Mas eu acho que o Paulo, nesse sentido, só para entender, você estudou hoje para me ajudar, ele está querendo dizer, é daquele irmão mesmo, cotidiano, não é nem os livros, Sim. assim, pelo que eu entendi. Sim. Entendi. Porque eu já convivi com pessoas assim, por exemplo, inclusive até eu, assim, quando era muito sem noção, né, assim, em alguns momentos, mas é nesse sentido de não ser pesado. Por exemplo, às vezes você está ali comendo demais na casa de um irmão, você está, eu não tenho comida, mas às vezes você é forte, pode trabalhar, entendeu? Sim. Nesse sentido. Sim. Não é tipo, você tem enfermidade, porque você está passando por uma necessidade de perder o emprego. Porque Sim. você vai perceber Paulo sempre falando, ajudar os necessitados, os famintos, aqueles Sim. que necessitam. Mas está falando de pessoas que elas podem trabalhar, que não há nada que impede e talvez a pessoa não queira por preguiça mesmo. Eu acho que é isso. A gente tem ali alguns irmãos que realmente não estão trabalhando e tem duas interpretações sobre isso. Até hoje, o que eu sempre tinha escutado era que alguns irmãos pensavam, já que Jesus está voltando mesmo, então eu não tenho que trabalhar. E aí sempre foi essa interpretação que eu tinha escutado sobre essa carta. Desculpa, não é a opinião do Gordon Fee, porque ele fala que, eu não sei se é em 1 ou em 2 Tessalonicenses, que Paulo vai dizer assim, não deixe alguns irmãos enganarem vocês, dizendo que o dia do Senhor já veio. Então eles não estavam deixando de trabalhar porque achavam que Jesus ia vir, porque alguns até diziam que já tinha vindo. Eles estavam deixando de trabalhar porque alguns gregos, eles tinham o mesmo desprezo pelo trabalho manual. Então eles não achavam isso intelectual, desprezava você ficar igual Paulo teve que trabalhar ali com as próprias mãos. Então eles não queriam trabalhar, porque eles tinham desprezo por aquele tipo de trabalho e era a cultura deles, e eles agora são cristãos, e aí Paulo está dizendo, vocês que estão com essa visão, não, quem não quer trabalhar que não coma, vocês têm que trabalhar, e isso é uma forma de você amar o seu irmão, que é igual a Laís e o Wagner falou, porque quando eu não trabalho, eu me torno pesado para você, eu sou um fardo para você, então isso aí eu não estou te amando, porque eu estou me tornando alguém
que está trazendo um peso para você desnecessário. Não, mas quando eu falei isso aí, mano, é porque assim, é um assunto que é tão assim, às vezes, né, que fica tão velado, né, mas que às vezes tem que ser orientado pelos nossos pastores, como coisa, porque às vezes a gente vai é uma boa fé que a gente acarreta, traz mal sobre a nossa vida mesmo, entendeu? Então assim, tem que ser um assunto que tem que ser claro, deixar claro para todo membro. Sim. Porque senão acontece muito de muita gente querer se aproveitar disso daí. Sim. Entendeu? Não que não mereçam, né? Mas assim, o merecer, com certeza o pai vai. É que nem a pastora Cisne falou, Deus nunca foi devendo nada para ninguém. Então a gente tem que querer isso também. É só resumir, não seja folgado que dá tudo certo. E eu acho que a gente tem que orar também muito por discernimento do Espírito, né? Eu já tive algumas falhas nesse, pessoas que eu achava que eu deveria e não era momento. Agora também, eu acho que todo mundo tem que olhar seu coração, porque também tem uns que não querem ajudar em nada e só o que eu quero é esse versículo aqui que é para não ajudar mais ninguém, né? Então, às vezes você tem o coração assim fechado, né? Realmente a riqueza é um Deus seu. E aí tudo que eu quero não, mas é porque aquele irmão ali tem que trabalhar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio que eu acho que o Espírito Santo pode dar. E a igreja também ajuda muito, porque aí os pastores acompanham, né? Então você sabe, pastor, realmente está passando necessidade? Como é que está acontecendo? É temporário agora, uma coisa é quando se torna muito tempo, aí tem que ver. Paulo mesmo, em outras cartas, né? Não, acho que não foi Paulo, não, foi em Atos, que aí eles fazem essa diferença entre as viúvas que vão receber e as que não vão receber, só as que não têm família, porque as que têm família, a família que tem que cuidar. Então tem que ter essa parte de administrativa de realmente poder entender cada caso. E normalmente a parte administrativa mesmo da igreja faz isso, né? Quando o irmão vem com o pedido. Sim, para um problema que estava tendo lá recorrente. Era uma coisa recorrente pelo que entendemos, além de ser recorrente, não era uma necessidade, era porque realmente era isso. Possivelmente porque você está falando a cultura, porque isso. Eu também falando, que o grego realmente, para eles era ficar lá no bambu. Isso, pensando. Adorando, hoje que a gente assim pouco. Sim. Mas eu falo que no caso que eles escreveram da cultura específica. Mas é isso, por isso que fica escrito, né? Porque realmente a gente consegue com isso aprender pro dia de hoje. Comendo todo o intelecto. Não estaria na palavra. E os mestres eram muitas vezes sustentados, né? Na cultura deles lá da grega. Sim. Muitos outros, inclusive, tinham um pensamento, muitos desses filósofos, que os escravos tinham que existir, porque os escravos tinham que sustentar aquela parte mais intelectual. Ou seja, nem todo mundo podia trabalhar, isso que os gregos pensavam. Sim. Que alguns tinham que pensar para outros, e outros tinham que trabalhar para eles. E acham que isso é superior, né? Despreza o que trabalha com as mãos e acha que o fato de você trabalhar com pensamento, com a coisa mais intelectual, é superior a quem trabalha com isso. Mas como a pastora falou até hoje, por isso que fica de instrução pra gente. Então, o amor, ele envolve isso. Envolve o fato de você realmente, nesse caso aqui, trabalhar para não ser pesado. E isso a gente pode levar até para outras áreas, né? É uma forma da gente amar uns aos outros, é a gente melhorar como cristão. Você como esposa, posso fazer isso, isso e isso, para eu não ser pesada para o meu marido. Isso é uma forma de amar o outro. O marido pode fazer tal e tal coisa para não se tornar um fardo mais pesado para a esposa de que ela não precisaria carregar. Fica aí a dica. Lava a louça, não vai ficar pesado pro seu... Brincando. Depois, outro tema da carta é sobre esse destino dos cristãos que morrem antes da volta de Cristo. A gente vai ver lá na frente que... Eu já posso até antecipar aí, já que a Bíblia não tem spoiler, né? Você vai ver que os gregos, gentios mesmo, eles tinham essa curiosidade, como eles eram da área do pensamento, o que acontece, né, na vida após a morte. E aí esses cristãos, eles também estavam preocupados, qual que vai ser o nosso destino quando Cristo voltar? O que vai acontecer com a gente que está vivo e o que acontece com quem morreu em Cristo? E aí Paulo, ele vai explicar, né, como é que vai suceder. Quem morreu
Tá lá no 4. Começa, ele colocou aqui 13 a 18, né? Ele fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com eles, aqueles que neles dormiam. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, isso era um consolo, né? Você imagina. Eu estava lendo a Bíblia, não sei se vocês já ouviram falar, ela, de certa forma, é uma paráfrase, né? Que é a Bíblia, a mensagem. E aí ele faz uma introdução a cada carta, né? E aí ele fala o quanto esses irmãos aqui, eles estavam sofrendo perseguição. E aí nesse momento é interessante, você pensa bastante sobre o futuro, né? Sobre esperança, sobre quando você, pra gente que não sofre tanta perseguição, às vezes a gente se apega demais coisas daqui e esquece, mas para eles que estavam sendo duramente perseguidos, eram pessoas que pensavam bastante sobre o futuro, e essa carta vai falar muito sobre isso, sobre o futuro. Então ele está falando, o fato da gente estar com o Senhor para sempre e ser ressuscitado, né? Quem está morto e quem está vivo, encontrar com o Senhor era um consolo. Então, não, irmão, fica calmo, a gente vai estar com o Senhor para sempre, isso aqui é temporário. E ele fala que isso é um alicerce da fé cristã. Às vezes a gente tem perdido muito isso. Ele fala que pessoas sem esperança são, normalmente, quando você olha pessoas que suicidam, normalmente são pessoas que não estão com esperança. Não tem esperança no futuro. Eu já passei por isso, quando você está realmente doente. Nossa, é difícil, você pensa, você não vê esperança, né? Parece que é bem sombrio. Eu tinha ainda, às vezes você conserva a sua esperança pós-morte, né? Você pensa, não, eu vou encontrar com o Senhor, mas naqueles seus anos de vida você fica assim, gente, não tem esperança de que eu ainda vou ter alegria, e realmente sumir no ser humano. Gente, quando você está sem esperança, você definha. E aí Paulo fala, não, consola, no meio dessa perseguição, console um ao outro, que quem morreu, não morreu para sempre, e vocês também vão estar ressuscitados, e tudo isso vai acabar, a gente vai estar com o Senhor para sempre. Então é uma carta de esperança, para que eles continuem crendo que Cristo vai voltar para buscá-los. Então esses são os temas principais do livro. Os conselhos que ele dá para ler. Primeiro, provavelmente é o mais antigo documento cristão, então ele fala que é legal ler. Tente ler pensando nisso. Nossa, é uma das primeiras, é a primeira carta, provavelmente, que ele está escrevendo para quem se converteu recentemente. Então, deve ser algo interessante. Vamos ler com esse olhar. O que eu diria, se eu estivesse falando para novos convertidos, a gente consegue ver o que Paulo diz para pessoas que estão ainda novas na fé. Outra coisa, veja que Paulo está lembrando os irmãos de coisas que já foram ensinadas, e o autor se faz essa pergunta, né? Se ele queria ir lá porque ele estava preocupado, aí ele não conseguiu ir, mas Timóteo foi, Timóteo voltou com boas notícias, porque mesmo assim ele escreveu a carta, né? Se estava tudo bem. Ele escreveu, ele fala lá no capítulo 3, versículos 9 a 10, que, principalmente o 10, que ele fala que noite e dia insiste em orar para que possa vê-los pessoalmente e suprir o que falta à fé. Então, como ele ainda não pode vê-los pessoalmente, ele escreve uma carta para tentar suprir de alguma forma o que ele vê que ainda está faltando para acrescentar na fé deles. Então, essas dúvidas, esses questionamentos, esse encorajamento, tudo ele escreve. E para terminar, 1 Tessalonicenses, é importante a gente entender o contexto cultural do pessoal lá de Tessalônica, que influenciou na maneira como o Paulo escreveu a carta. A primeira coisa é acusações que eles tinham contra pregadores itinerantes. Eu não vou ler essa passagem,
lá, mas depois vocês podem ler, capítulo 2, versículos 1 a 6. Aí vocês imaginam, Paulo saiu de lá de noite, né? E aí, isso, irmãos, é um motivo para algumas pessoas realmente falarem de Paulo. Aí podem até falar, por que ele você viu, ele fugiu, estava sendo perseguido. Aí você pode imaginar que até uma coisa política, porque ele falou contra César. Então a gente tem pessoas que estão acusando Paulo ali naquele lugar, e estão acusando eles por eles serem pregadores itinerantes. Eles não estavam lá naquele momento para continuar ensinando, exortando. Então ele saiu, e aí com isso você dá abertura para algumas pessoas falarem mentiras sobre você. O segundo contexto a gente já falou, que a promiscuidade sexual era comum lá, não era estranho você ter essas relações fora do seu casamento. E a terceira é que existia um forte interesse até daqueles que não eram cristãos em vida após a morte. Então isso era um assunto que estava preocupando os tessalonicenses, né? Estava lá porque as pessoas falavam sobre aquilo. Então Paulo ele vai falar bastante nessa carta sobre essa questão de segunda vinda e de vida após morte. E assim a gente encerra a primeira carta. A segunda vai ter alguns assuntos parecidos, outros não. Então acho que ela vai ser mais rapidinha. Os autores da segunda carta continuam sendo Paulo, Silas e Timóteo. Só vou fazer um comentário aqui. Pode. Essa carta, quando a gente vê o cara se preocupando com esse itinerante, o cara fala, pô, esse cara fugiu e tal. No ano 140, já no segundo século, né? Na igreja, eu esqueci o nome do escritor cristão, né, da época, estudioso cristão. Ele teve uma dificuldade muito grande de reinserção dos cristãos que fugiram das arenas, fugiram das perseguições, porque os cristãos que ficaram e viram alguns se entregando, achavam que eles não eram dignos de acessar a igreja. Eles correram. Entendi. Porque eles fugiram, né? Aí, não sei se esqueci o nome do autor. Era um escritor famoso, como fosse um. Vou falar qual é o Paulo, era um Tertuliano, um cara do primeiro século. Entendeu? Ele teve um trabalho muito grande de conscientização dos irmãos, porque esses caras eram como se fosse uma escória da igreja. Devia ser difícil mesmo. Registrado, inclusive, o trabalho dele pesado, não, irmãos? Quem não tem medo? Não somos cristãos, vamos lá, vamos receber o cara. Não faço não, cara. Sim. É super normal, tal, entendeu? Sim. Então é interessante quando o cara fala, pô, o cara saiu daqui de noite, a Bíblia esse cara é o primeiro, velho. Esse cara é o primeiro, não dá uma referência para ele. Mas imagina o cara, não sei quantos anos depois, vários exemplos de irmãos, né? Sim, que fugiram. Pior ainda, né? Não, esse cara é frouxo. Sim. Entendeu? É interessante quando você lê a história dele, você fala, rapaz, né? Não é difícil a gente entender os caras, não. Sim. Um cara se entregar, um cara ser despedaçado ali, e o cara não foi pego, mas ele levei sorte porque não me pegaram, né? Ele correu. Mas eu estava na casa, aí os caras pegaram, botaram o cara na arena, e o cara estava lá fora, com os caras com aquela veio para fora, menos com medo, mas o cara falou, você não acredita não. Sim. Imagina no itinerante, o cara vê Paulo fugindo, fala, sim. Cuidado com esse cara que chega aqui, fala do dele e pula. Sim. Pô, na hora que a gente pau capim, ele pula. Sim. Entendeu? Sim. Só uma diferença aquilo que eu te falei do escravo, que para que alguns pudessem trabalhar com a política, ser pensadores e papapá, tinha que apoiar a escravidão, tinha que ter escravidão, que uns trabalhassem e outros pudessem usar esse tempo livre. Aí a gente parte agora para a 2 Tessalonicenses. Paulo, Silas e Timóteo ainda escrevem a carta. A data bem pertinho, né, da outra, 51 depois de Cristo, então foi logo após 1 Tessalonicenses. Algumas pessoas até confundem a ordem das cartas, né? Mas é porque elas foram escritas bem perto. E aí, por que ele escreveu? Ele tem dois motivos principais, a gente vai ver
até esses motivos fazem com que Paulo escreva essa carta com um tom um pouco mais sóbrio do que a primeira, um pouco mais firme, né? Porque ele fica sabendo de alguns falsos ensinos que estão tendo sobre o dia do Senhor e também está vendo que mesmo ele tendo feito aquele alerta na primeira carta, ainda persiste em ter alguns membros preguiçosos lá e que estão causando desordem. Então, apesar dele ter falado, alguns ainda continuam com essa prática ruim, né? Então, quais são as ênfases dessa carta? Primeiro, certeza da salvação, né? Essa salvação certa que os cristãos de Tessalônica terão quando Jesus voltar, né? E o juízo dos perseguidores. Então, a gente vai ver que Paulo fala que aqueles que creem serão salvos, né? E aqueles que os perseguem vai haver juízo sobre eles. Segundo, esse dia do Senhor, que a gente chama que é o dia final, né? Ele ainda vai acontecer. E aqui você vai ver que na carta, algumas pessoas diziam que esse dia já tinha vindo, e Paulo vai falar, não, ele ainda está por vir, e ele vai ser precedido a NVT traduz por rebelião, mas a gente tem alguns outros traduções que falam outras coisas, né? Ou traduz de outras formas o termo. A gente vai ler aqui o versículo, dizendo que isso ainda está detendo, né? E que vai acontecer tem até um termo bem famoso, não é rebelião não. A sua é Almeida? Quer ver? Leia aí o versículo 1. Não, é 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. É, 2 Tessalonicenses 1, 8. Ele punirá os que não conheceram a Deus, aqueles que não se submeteram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 8, 2 Tessalonicenses. Ah, desculpa, 2, 8. 2, 8, desculpa. Assim, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o 2:8? 2:8 não, que é o iníquo. Então aqui chama de, vai ser precedido pela rebelião, né? Mas eu lembro que cresci com essa tradução, né? Que então vai ser revelado o iníquo antes que venha esse dia, vai ter essa revelação dessa coisa maior, né? Antes do dia do Senhor. E a terceira ênfase é que inúteis e desordeiros eles deveriam trabalhar para poder comer. Então Paulo vai ser um pouquinho mais firme. Tem que trabalhar, mas não era com furadeira não, mas eu coloquei para lembrar de trabalho. Tipo, antes era para ser pesado, agora trabalha, senão nem come. Não quer trabalhar, não come então, né? Fica jejuando, você não é tão espiritual, né? Então, visão geral do livro. De novo, Paulo vai encorajar os irmãos em meio ao sofrimento. Entendam, irmãos, do mesmo jeito que quando Paulo ficou na casa de Jason, Jason foi preso só por hospedar Paulo e Paulo teve que sair, a perseguição não acabou. Então aqueles irmãos, eles eram duramente perseguidos, eles estavam dentro de uma cultura que o rei, ele era uma espécie de Deus, então você adorava César também. E agora você tem pessoas dizendo que adoram outro rei, e só o fato de você dizer que tem outro rei, você já está fazendo uma coisa muito perigosa, né? Aqui não é perigoso a gente dizer que adora só ao Senhor Jesus no Brasil. De certa forma, né? Há também um pouco de perseguição. Mas vai falar lá na Coreia do Norte que você adora do próprio ditador de lá. Então, você imagina... Tem uma igreja do Kim Jong-un, sei lá o nome dele, que você tem que adorar ele e a família dele. Sim. Se você adorar outro, por isso que o evangelho é perfeito também. E lá se você não adora, se você adora Jesus, não só você é morto, mas toda a sua família. Então, por isso se torna muito perigoso para aquela época. Gente, para aquela época era muita perseguição. Porque você perdia, não é só a sua parte de religião que é afetada. Aqui tem como você
separar, tipo, você é perseguido na sua religião, mas você continua trabalhando, você continua tendo amigos. Lá não, era tudo misturado. Então você era perseguido na sua forma de trabalhar, aí você era, suas amizades ali, sua vizinhança te odiava, te achava estranho. Então era realmente toda a sua vida virava um rebuliço. Então eles estavam sendo, Paulo chama de grande sofrimento. Agora, se Paulo está dizendo que a tribulação era grande, irmãos, homem que chicoteado, naufrágio, picada e tudo, se ele está dizendo que é grande, eu imagino que é grande mesmo, que ele conhece sofrimento. O meu, ele ia dizer que é bem pouco, viu, Janina? Teu sofrimento é bem... Para ele tinha outro valor. Tinha outro, sofria demais. Então, se ele fala, ó, vocês estão sendo muito atribulados, quer dizer que a tribulação era grande mesmo. Hoje o povo não tem interesse de tribulado, né? Acabou Sim, tribulação. E aí, eu acho que a gente é tentado em outras coisas também, né? A gente também não pode dizer que... A gente não sofre também, né? Enquanto há pecado no mundo, irmãos, há sofrimento. Também não pode diminuir, existe sofrimento também nas nossas vidas, né? Correção também que ele está fazendo de falsas profecias sobre a volta de Cristo. Eu vou falar mais sobre isso no próximo slide, que aí a gente aprofunda. Faz um apelo para eles se manterem firmes na tradição apostólica. Então, lá no 2,15, Paulo vai dizer assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, Paulo está apelando a eles, se mantenham firmes naquilo que eu ensinei para vocês. Quando eu estava aí pessoalmente, o que eu estou ensinando por cartas, né? E aí depois ele vai fazer uma advertência lá no 3, do 6 ao 15, para esses desordeiros que se recusavam a trabalhar. Vamos aprofundar também no próximo? Nos conselhos para leitura, né? Primeiro, repare que o tom de Paulo ele é mais severo que na primeira carta. E quais são os motivos para isso? Primeiro, estão tendo falsos ensinos lá sobre o dia do Senhor, e se só não tivesse falso ensino, piorou, porque ainda usaram o nome de Paulo para fazer isso. Então lá no 2 Tessalonicenses 2:2, posso até ler o 1 e o 2, Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então você imagina como Paulo ficou bravo. Ele ficou sabendo que pessoas estavam usando profecias falsas, palavras, cartas supostas, como se tivesse vindo de Paulo, para alertar para os irmãos que o dia do Senhor já tinha chegado. E a gente pensa que aquilo é só naquela época. Quantas vezes, irmãos, até a gente, se não tomar cuidado, não se alarma por uma profecia que você viu que a profecia que vai acontecer agora, em outubro, e dia 10, vai começar e Jesus está voltando. E ele está voltando mesmo. Paulo vai dizer, fiquem vigiando, fiquem constantes, mas não se deixem alarmar tão facilmente por supostas profecias. Ele não falou isso. E às vezes você lê um texto aí referido a uma pessoa. Aí não é aquela pessoa. Se for pesquisar direito, ele só não falou isso. Isso. Acontece demais hoje. Tem frase que nem combina, né? O pessoal gosta muito de usar Einstein para fazer isso. Coloca uma frase, aí embaixo Albert Einstein. Nem falou aquilo, né? Mas é para dar um peso para a frase. Então as pessoas estavam usando o nome de Paulo. E aí, como são cristãos novos, né? A gente viu. Aí você fica pensando, eita, então Jesus já voltou e aí não aconteceu nada, eu ainda estou sendo perseguido, como é? E aí ele fala, irmãos, não é assim, vai acontecer algumas coisas antes que Jesus venha. Não vai ser assim, ele veio e eu nem percebi. Ele fala, eu já ensinei para vocês que algumas coisas vão acontecer antes daquele dia, né? Eu falei a palavra errada naquela hora. Capítulo 2, versículo 3, aqui antes daquele dia virá apostasia. Então aqui fala apostasia. Na sua fala o quê? No 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia, né? Então é essa palavra que eu queria lembrar. Então esse dia não vai vir antes que a apostasia venha.
que ai, como agora? Sabe aquela coisa, você sabe o que é, mas como explicar? É aquele, realmente, rejeição, né? Abrir mão da fé. Isso, total. De forma consciente, não quero mais. Sim. E realmente sai todo o temor, né? Você fala, a pessoa apostatou da fé, realmente ela foi de modo consciente e deliberado, né? Para o pecado. Não é só você abrir mão de vir para a igreja e tal. Não quero mais Jesus. Não quero mais Jesus, meu comportamento expressa isso. Completamente, né? Você abrir mão completamente daquilo que. Sim. Porque às vezes o cara pode falar assim, não, o cara cometeu um erro, e quando você comete um erro, cara, você fica envergonhado. E a tendência da gente é se esconder. Sim. Não é isso. É abandono da fé, o cara não quer. Sim. Um esfriamento total do amor, né? E tudo aquilo que Paulo fala, pessoas egoístas, sem amor ao próximo. Você vai de fato dar razão a você abrir mão do questionamento, daquilo que se ensinou sobre Cristo, sobre a ressurreição, sobre os preceitos da fé, sobre a doutrina. Falou, não quero nem falar isso, não quero ouvir, abrir mão, não só dos conceitos, mas de viver em geral. Ponto a ponto. Só complementando o significado aqui que eu pesquisei, também quer dizer o ato de renunciar. Tipo, que nem a pessoa falou, você abandonar conscientemente, renunciar. Inclusive é verdade. A apostasia, inclusive, nos períodos das perseguições cristãs, na Igreja Católica. Você renunciava à fé. Isso aí era uma forma de você categorizar a apostasia, né? Você renunciar à fé. Então Paulo ele fica sabendo que tem esses irmãos pregando em nome de Paulo, que o dia do Senhor já tinha vindo, fazendo falsos ensinos, e também fica sabendo que apesar dele ter feito esse alerta na primeira carta sobre as pessoas que não queriam trabalhar, né, os preguiçosos, eles persistem mesmo após esse ensino. Então Paulo vai escrever de forma mais severa, isso está lá no 3, a partir do 6, né? Para não ficar muito longo, ele vai realmente alertar os irmãos, ordenar que eles não vivam ociosamente. Não foi a tradição, não foi aquilo que Paulo ensinou. Ele fala que os irmãos têm que seguir o exemplo dele, porque quando ele estava lá, eles não viveram de forma ociosa, nem comeram coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalharam arduamente com fadiga dia e noite para não ser pesados a nenhum de vocês. Como o pastor falou, não porque a gente não tivesse tal direito, mas porque eu queria que vocês me imitassem, eu queria ensinar isso. Então, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém, isso ele falou pessoalmente, né? Se alguém não quiser trabalhar, também não comam. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Eita, será que tem gente assim hoje? Acho que tem mais não. Tem não, gente que não trabalha e fica só se intrometendo na vida dos outros, tem não. Gemina, no sentido também, por exemplo, vamos dizer que a pessoa trabalha na obra do Senhor, que nem vamos dizer, a tia Sofia não trabalha fisicamente, mas a tia trabalha muito. Sim. É porque às vezes as pessoas também não conectam que tem pessoas dentro da casa do Senhor que trabalham muito. Sim. Ela realmente claro. está trabalhando para o maior de todos, que é Deus, né? Só que tem gente que não faz nem obra, não trabalha fora, não faz nada. É ocioso e preguiçoso. Acho que também entra nisso também. Por isso que a gente tem que ter o discernimento. Arduamente para Deus. Sim. O reino de Deus. Na verdade, então, pessoas que trabalham arduamente para o reino não são pessoas ociosas, não é isso que Paulo está falando. São trabalhadores dignos do salário. Mas ele está falando de quem? De pessoas que não querem trabalhar. Não quer dizer só trabalhar pessoalmente, não querem trabalhar na obra. E aí você tem como ver, gente, a vida da pessoa. Aí ela não está trabalhando, estou lá na casa do Wagner hoje de manhã para orar, mas só almoço lá e me intrometo na vida dele, de tarde estou na casa do outro, no outro dia. Então aí a gente vai tendo discernimento, né? Que o próprio Senhor vai dando. E ele fala, vocês trabalhem, comam o seu próprio pão. E a gente vai ter que ter sabedoria, irmãos, para entender o que é um caso e o que é outro, né? E aí ele até fale, mas que interessante, aí às vezes a gente lê, isso que eu acho interessante na Bíblia, né? Que é um desafio para nós, aí a gente pensa assim, isso aí
um preguiçoso, então também vou só amaldiçoar. E aí ele fala, ó, se alguém desobedecer o que a gente está dizendo nessa carta, marquem-no, não se associem com ele para que ele se sinta envergonhado. Então não vou andar com essa pessoa, não vou me associar com ela para ela ter vergonha da atitude dela. Ele está falando, mas contudo não considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então não adianta você falar que porque ele fala que o fato de você trabalhar é para você amar o outro. Aí você, não, eu trabalho aqui porque eu amo o outro, você não trabalha, aí eu pego e te trato como inimigo. Aí Paulo está dizendo que você não está amando da mesma forma. Então, você vai ver isso em outras cartas, que a intenção de Paulo era sempre restaurar, que as pessoas viessem ao arrependimento, nunca era condenar para não haver restauração. Ele está sempre levantando a tese de Paulo, não é com ela. Depois de 13 ele fala, essa é a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior, sim. Então, beleza, por exemplo, ama o cara. Sim. Trabalha, tal, beleza, mas ó, não é dos presentes, não. Continua amando ele. Sim. Senão a gente se torna legalistas, né? O Corinthians está lá na frente, né? Ixi. Está vários Amém. anos na frente. E ele escreveu a primeira carta aqui, ele está lá na frente. O conceito dele, ele só deixou claro na escrita em Coríntios, mas ele já vivia ele sem escrever de uma poesia. Sim. Irmão, já tem 1 hora de aula, esse é o último slide, vou resumir esses 2 últimos pontos, que é sobre o problema dos desordeiros, que provavelmente é porque eles desprezavam o trabalho manual e que a pessoa deveria trabalhar e viver de forma responsável, isso a gente já falou bastante. O segundo ponto, foca na mensagem central e não nos detalhes ocultos, porque essa carta de 2 Tessalonicenses, ela vai falar de alguns detalhes sobre a segunda vinda de Cristo, que às vezes são coisas que a gente não tem total compreensão. Então ele fala, foca como um todo na mensagem. E a última coisa também que é interessante nesse capítulo, que a gente tem que ter, nessa carta que a gente tem que ter em vista, é que lá no capítulo 2, no versículo 3 a 7, ele vai falar, esse que a gente leu, né? Ele vai falar, não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Quando as pessoas falaram que o dia do Senhor já tinha chegado. Ele falou, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando-se de que Ele mesmo é Deus. Não se lembre de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem que o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. E agora vocês sabem, né, o que está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas aí a gente lê e Paulo fala, ó, vocês sabem aquilo que está detendo eles. Pois é, só os Tessalonicenses sabem, a gente não sabe. Porque aí Paulo falou isso para eles pessoalmente, e a gente perdeu, a gente não estava lá, não morava em Tessalônica, então quando Paulo estava lá ele explicou, mas é mistério para a gente, não quis Deus que fosse colocado na carta. Então ele falou, vocês lembram que eu falei para vocês que tinha uma coisa que detinha? Vocês lembram que vai vir um mistério? Eles lembram, a gente não lembra, a gente não sabe. Então a gente vai ter que viver com essa curiosidade de que a gente tem algumas interpretações, mas com segurança total não existe. Você vai ver uns vão falar, eu creio que é isso, outros falam, eu interpreto que é isso, mas com segurança total, o que é isso que detém? Eu e o pastor já conversamos sobre isso, uns acham que é um anjo, um arcanjo, outros acham que é o Espírito Santo que vai ser tirado, outros acham que é a própria política. Então vão ter várias interpretações. Irmão, vocês não têm noção de quantas interpretações tem, para que é isso que detém. E que para eles lá estavam bem claro, mas para a gente não estava. Então quando você lê, não tente. É interessante você ler as interpretações e tudo, mas saibam que com certeza absoluta a gente não sabe, mas dá para a gente se preparar para a segunda vinda pelo que ele está falando. Apostasia, vai ter uma revelação, aquilo vai crescer, esse homem vai dizer que é Deus,
vai se assentar no lugar que é Deus. Então são esses pequenos detalhes. Não achem que Cristo já voltou. Está voltando. Eu acho que a gente vai ser arrebatado amanhã. Não, para quem crê em arrebatamento antes da tribulação, beleza. Eu, por exemplo, tenho uma posição de crer depois. Eu penso, não aconteceu ainda todas essas coisas que Paulo falou. Não vi ninguém aí assentado ainda no trono de Deus, essa apostasia geral, essa coisa grandiosa. Então a gente tem que ler com essa interpretação. Mas é isso, irmãos, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos encerrar a aula e aí a gente pode... É interessante, né? Porque um dos sinais muito fortes, né? Glória a Deus que Deus deixou, né?